Estamos sendo controlados. A Netflix fez recentemente um documentário sobre o dilema das redes. O que as redes sociais fazem com o ser humano. E interessante que esse documentário, que é feito pela turma, né? Alguns que saíram do meio do Facebook, Google, Instagram, etc., e estão reagindo a isso, mas eles estão sabendo de todas essas coisas, né? A nossa atenção tem sido vendida, né? Nós viramos o produto e um ou outro sempre cai na armadilha do produto. Vou dar um exemplo, eu assistindo lá o Instagram, falando, porque eu falo lá 3 vezes por semana, então eu vi lá uma propaganda de alguns produtos e acabei comprando 2, 3 produtos. Todos os 3 que eu comprei, eu fui muito influenciado pela propaganda. Qualidade péssima, arrependimento total. Mas eu vi que fui influenciado, porque nós estamos sendo negociados. Você percebe que as companhias da internet, Google, Facebook e YouTube e outras, são as mais rentáveis da história? Isso é algo assustador, né? Esse mercado está prendendo o ser humano. E a inteligência artificial está por trás disso, né? Porque é ela que está criando algoritmos sobre como nós agimos. E eles dizem que nós temos como que um avatar nosso lá na rede. Eles apelidaram esse avatar de boneco de voodoo. Você pode não gostar, mas é interessante a figura, né? Que esse boneco de voodoo, nessa coisa de feitiçaria, você cutuca lá o boneco com uma agulha e você machuca a pessoa e tudo isso. Então você toca num ponto que às vezes a mídia, a rede está fazendo conosco, e esse ponto desperta em nós algumas coisas, porque a nossa mente tem ficado vulnerável a essas coisas. Nós acabamos sendo reprogramados, literalmente. Sendo reprogramados, literalmente. Então, eles bolaram, por exemplo, os likes, as curtidas, os inscreva-se aí, e aí isso acaba afetando para as pessoas que a mente vai sendo atacada, um senso de valor pessoal. Quem tem muito like ou quem tem muitos seguidores tem mais valor do que quem tem menos. E isso é terrível, isso pode nos afetar até subconscientemente. Cuidado com isso, né? Porque seu valor pessoal não está no tanto de seguidores que você tem, nem no tanto de likes e curtidas que você tem, né? Eu tenho visto aí canais, até do nosso grupo aí, canais que têm poucos seguidores e têm assuntos muito relevantes. Eu acho fantástico. Lá, eles falam lá nesse documentário Dilema das Redes, da Netflix, eles falam sobre uma pesquisa que foi feita na América sobre o crescimento de automutilação e suicídios. Eles fizeram essa pesquisa a partir dos anos 2000. E eles notaram que a partir dos anos 2009, 10 e 11, começou a haver um crescimento muito grande de automutilação, levando até o suicídio, principalmente
em duas faixas, nos adolescentes e pré-adolescentes. E, coincidentemente, começou a crescer exatamente nos anos onde começaram a se lançar essas grandes redes sociais, como o Facebook, por exemplo, e outras, né? E a gente está vivendo num mundo polarizado, né? E a gente deve ter cuidado, porque também eles falam lá no documentário que as fake news, elas crescem, elas atingem 6 vezes mais as pessoas do que a verdade. E nesse estado do mundo que vivemos, a verdade tem sido relativizada, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Então, o ser humano hoje não crê numa verdade absoluta, que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na tua palavra é a verdade. Então, eles vão fazer de tudo para relativizar a Bíblia, para relativizar quem é Jesus, porque isso está entrando na mente das pessoas, né? O que podemos fazer, né? A tecnologia, eles falam lá no documentário, é uma ameaça existencial. Ou será que ela não está trazendo à tona o que há de pior no ser humano? E aí que está o problema, né? Aí, no final do documentário, eles tentam trazer algumas soluções, né? O que podemos fazer? Vamos restringir o uso, vamos proibir, vamos taxar, né? E alguns deles foram até numa reunião no Senado norte-americano sobre isso e tal, e o presidente do Face também foi, etc. E o que vamos fazer? Aí alguns dizem lá, eles disseram: nós criamos isso e temos responsabilidade de mudar, né? Outro diz: só um milagre pode nos salvar, e não é. E esse milagre seria uma força de vontade coletiva. Eu quero dizer que isso é impossível. O caminho não tem volta, né? Porque a força de vontade, o homem é escravo daquilo que o domina. Jesus falou que o homem é escravo do pecado. Então, o homem não tem como voltar esse tipo de coisa. Pode fazer um monte de restrições, né? Você deve, se você, por exemplo, for pai, mãe de crianças, deve evitar que seus filhos entrem nas redes até uma certa idade de ter entendimento. Lá no documentário tem uma menina assim de uns 12 a 14 anos que ela entra na rede e aí ela faz uma selfie e ela publica e não tem nenhuma curtida, ela fica triste, então ela vai e usa um programinha lá, né, um aplicativo, e melhora aquela selfie, aí ela começa a ter curtida, ela fica feliz, aí de repente alguém lá nas curtidas, nos comentários, comenta assim: mas a sua orelha é muito grande. E ela pega e começa a ficar triste, e ela chora, e ela fica pondo a mão nas orelhas, e na selfie o cabelo dela cobre as orelhas. Então você vê que o valor daquela menina começou a ser determinado pela rede social, e ela começou a ficar deprimida. Então tem crianças, adolescentes, pré-adolescentes deprimidos porque estão mergulhados nas redes, né? E esse milagre, uma força de vontade coletiva, não vai salvar, né? Ou será que um super governante que fala isso e aquilo, que todo mundo se prostre diante dele, vai melhorar isso, né? A Bíblia chama esse super governante anticristo, mas eu creio que a única coisa que pode nos salvar é Jesus Cristo. É uma volta para Ele, é uma volta para a simplicidade da palavra de Deus, não ficar mergulhado nessas coisas que estão tentando fazer o seu valor ou tirar o seu valor. Olha o que a Bíblia diz, quero ler um texto para vocês.
sobre a vinda desse ser, desse governante mundial, que a mídia, que todo mundo está clamando pela vinda dele. Isso é recente, depois voltamos a falar sobre isso, quando falar de novo sobre o grande reset. Olha, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, quando Jesus vier. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então a rede está cheia de sinais e prodígios que não são verdade. E com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A única coisa que pode nos salvar é se nós amarmos a verdade. E amar a verdade significa amar Jesus Cristo, amar a palavra de Deus, procurar ter uma vida reta e santa e justa, nos arrependendo dos nossos pecados. E por isso, continuando, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Deus entrega a pessoa a um estado, está escrito aqui, Deus envia a operação do erro para crer na mentira. Então, as pessoas começam a crer que isso é verdade, e elas fazem daquela verdade a sua verdade, mas a verdade é uma só. A verdade existe e ela é poderosa para nos transformar, porque a verdade tem um nome próprio, Jesus Cristo. Então, eu quis fazer esse comentário sobre o dilema das redes. Eu mesmo estou aqui, nas redes, mas cuidado para você não ser envolvido pela rede e ficar preso nela, nessa teia de engano, de likes, de curtidas, ou dislikes, ou número de inscritos, e perder o número de inscritos e vai fazer você ficar deprimido. Entrega o seu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua luz como a luz do meio-dia. E ele vai fazer brilhar sobre você a glória dele e vai te dar vida em abundância aqui e a vida eterna para habitar para sempre com Deus e reinar sobre o universo. É algo muito poderoso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Eu te desejo bênção de Deus. Eu peço a Deus que você se volte para Ele, e seja livre da manipulação do mundo, manipulação das redes, manipulação das mentes, para que não se torne um robô. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, te mostre a sua verdade, em nome de Jesus. Fica em paz.